Meu nome é Luciano, aqui na UFS, mais conhecido como Boi. Bom, nem sei por que rolou Boi aqui, mas que é um apelido bem antigo, aí virou Boi aqui também, assino os trabalhos como Boi. Eu acredito que em relação à minha produção como artista, como profissional, acho que começou em 99, mas eu já produzia bem antes. Eu acho que a produção em arte, no caso, eu penso mais que seja um vício, porque eu acho que eu sou viciado em produzir arte. Então, porque eu pinto e desenho semanalmente, constantemente. Eu ando com cadernos de desenhos, na minha bolsa sempre tem, sempre. Eu entrei na UFS em 99, tá, participando das exposições que tinha no DEFA. Os sinais eram muito boas. Na época eu estava em busca ainda de alguma coisa do que fazer. Realmente também até, com certeza, não achei o que eu estou buscando. Mas, não sei, o fato de, em 99, de ter entrado, ter participado de uma exposição, na época era uma grande exposição até que tinha no Centro de Arte, hoje em dia está meio devagar, não sei em relação a isso, mas tinha uma exposição constante lá que hoje em dia eu acho que não tem mais. Então participei da primeira exposição em 99, em 2000 também, em 2001, pelo fato de verem que eu produzia diariamente, essa coisa do gostar de produzir. Aí me chamaram para a minha primeira exposição individual, eu acho que foi até a Neuza Holando. Isso foi por volta de 2002, eu acho. Aí eu acho que foi a primeira vez que eu fiz a primeira exposição individual, justamente aqui nessa galeria. Individualmente, minto, foi eu mais duas ou três pessoas. Eu trabalhei com pintura, uma com fotografia, outra com uma instalação, foi um lance desse. Aí, pô, depois daquilo ali, eu acho que já estava nessa constância de produção, tal, não parava. Então, assim, de lá para cá, eu assim só fui produzindo cada vez mais. 2002 para 2003 apareceu mais e mais exposições. Os temas das minhas exposições na época, bom, eu bebia muito. Então, assim, o fato de eu beber muito, eu sempre gostei muito de pintar pessoas ligadas à noite. Então, a maioria das minhas telas era tudo de pessoas envolvidas em cenas de bar, noitada, prostitutas, alcoólatras, bêbados, travestis, essa doideira, essa galera da noite. Então eu tinha essa coisa, essa ligação, não sei, talvez o fato de ser, na época, ser muito boêmio, de gostar dessa situação de noitada, então acabava que eu levava isso para as telas. Então eu vivi muito bem esse período de produção, não só dentro da UFS em relação ao meu trabalho, em relação a buscar, não sei, assim, uma produção, mas eu acho que eu comecei a jogar para minha tela a minha realidade, as coisas que eu vivia, o meu dia a dia. Então isso era muito massa, gostava muito de um porre, Deus do céu, mas depois disso aí fiz mais várias exposições, só que eu acho que em 2001, 2002 mesmo, não sei, não lembro, não vou lembrar datas assim, mas eu também trabalhei como monitor no Centro de Artes, de gravura, até entendo um pouquinho de gravura, desculpa. Aí depois eu também trabalhei com um pouquinho tempo de monitor de desenho, muito pouco, mas aí eu ficava mais em relação à sala de pintura. A sala 12 mesmo, não tinha jeito, a sala 12 da UFS, para mim era um referencial. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a me dedicar à pintura mesmo, era engraçado, porque eu chamava sempre alguém para passar a noite no prédio, no Semúnio 2, e sempre todo mundo ou não gostava, ou não ia e tal. Então, não sei, de uma hora para outra resolvi ir sozinho. No começo, não vou negar que tinha muito medo, apesar desse tamanho meu, mas ficava com medo. Aí, mas, não sei, de uma hora para outra eu comecei para a sala 12 sozinho, virava a noite pintando, bebendo, sozinho, fumando cigarro, um atrás do outro. Isso era muito bom, eu achava muito bom. Dali eu acho que foi a minha época mais produtiva, cara. Foram nesses finais de semana, eu ficava de sexta para sábado, às vezes até domingo, aqui no Centro de Arte, sozinho. Só que depois teve uma galera também, o Lando já fazia isso, mas assim, fazia com a galera, mas depois eu comecei a fazer isso sozinho, depois tinha uma galera que vinha também comigo. Então foi uma época produtiva. Então, daí surgiram essas boas exposições, que foi aqui no Espaço Universitário. Depois eu fiz uma individual na Melo Maceno. Aliás, na Melo Maceno eu fiz duas individuais, uma em 2004, eu acho, depois eu acho que fiz uma em 2009.
Nesse meio tempo também fiz exposição no Palácio do Café, não sei se existe mais a galeria de lá. Fiz na Capela Santa Luzia. Nossa, eu fiquei muito feliz na exposição da Capela Santa Luzia, porque pô, eles falavam que na época quem fazia exposição lá era muito bacana, tal, então eu expus lá também. Eu acho que eu expus, só não expus no Museu Ferroviário, eu acho que no mais. Eu acredito, eu acho que só isso mesmo. Mas assim, essa situação de produzir o meu cotidiano hoje em dia, eu casei em 2009, filho e tal, sacou? Então, de repente, isso daí, não vou falar que atrapalhou, mas tive que maneirar. Desde quando eu casei, eu fiz um ateliê. Só que quando nasceu meu filho, eu tive que parar de produzir por conta de tinta, cheiro de tinta. E agora o moleque está com 5 anos, então ele já está entendendo melhor que se eu estiver naquele quarto, ele não pode entrar, tal. Então eu voltei, tô pintando, eu nunca parei de pintar, só que eu estava pintando só telas pequenas. Telas de 30 por 30 no máximo. Então fiz até uma série grande um tempo para cá dessas telas. Só que agora que ele está um tamanho maior, está entendendo melhor, eu estou voltando para telas grandes e tal. Só que nesse meio tempo também eu descobri 2 coisas. Eu descobri o grafite, mesmo como na rua, cara, que isso daí foi um negócio assim que nem eu acredito como que eu fui desenvolver nessa situação do nada, sozinho. Essa situação do grafite foi uma pesquisa assim. Simplesmente de uma hora para outra eu me vi numa situação que eu tive vontade de aprender a grafitar. Então eu comecei a pesquisar sobre grafite, grafiteiros conhecidos do mundo inteiro, como utilizar uma lata de spray, essa coisa tudinho. Então comecei a fazer essa pesquisa constante e aprendi a grafitar. Aparecem trabalhos hoje em dia bem bacanas com isso. Comecei a misturar pintura com pincel, com grafite, aerografia, investi nesse mercado todinho. Tenho todo esse material em casa. Comecei também uma pesquisa que é interessante, que eu nunca, desde quando eu comecei a pintar tela, que foi em 1999, eu nunca tinha pintado uma tela com tinta a óleo. Tem uns 3 ou 4 anos também, que de uma hora para outra me deu vontade de conhecer tinta a óleo, então eu estou tendo uma experiência nova, que por sinal está sendo bem agradável. Então, assim, a questão da produção é como eu falei, cara, eu acho muito viciante, bicho, assim, eu acho que, de certo modo, eu acho que é até foda. Eu falo com minha mulher, às vezes, que eu sou meio vagabundo, assim, gastar tanto com tinta, sacou? Tanto com material de arte, porque, porra, o retorno, às vezes, é tão pequeno, cara, tão pequeno. Talvez por esse motivo, eu, quando formei aqui na UFES, em 2005 a 2006, eu fiquei trabalhando como artista e como professor. Como professor, eu comecei a trabalhar mais ou menos em 2001, só que eu trabalhava muito pouco como professor. Eu trabalhava mal uma vez por semana fora da escola, dando aulas em escolas públicas. Só que aí, durante essa coisa de precisar de algo mais, um dinheiro a mais, de ter algo a mais, precisar de um dinheiro para você produzir, o que aconteceu? Isso me levou a buscar mais aulas. E até então eu não buscava tantas aulas, mas aconteceu que quando eu me vi na situação também de virar pai, eu precisava mais de ter uma situação de bancar um lar e tal. Foi onde que eu me desliguei, não totalmente, tive um clique assim que eu parei um pouco com essa situação de produzir tanto para ter um filho. E pô, aí veio o filho, tal, massa, só que voltou tudo. Eu acho que eu nunca perdi esse fio da meada. Essa característica que a arte traz para a gente, cara, eu acho que a pessoa, quando se sente artista mesmo, assim, que isso... eu não sei dizer o certo, se a pessoa nasce artista ou se ela escolhe ser artista. Eu acho que é uma fala até do Finado Norte, que a arte, ela escolhe você, sacou? Ela te leva, cara, para um meio, assim, que você fica meio... Ela te deixa meio extasiado. É muito estranho, cara, você tá dentro de casa, e você tem uma mulher, tem um filho na sua cama e tal, e você levantar no meio da madrugada e você ir para um quarto e ficar ali pintando do nada. Isso é muito louco, sacou? Então, assim, essa questão assim de produzir arte, eu acho fantástico. Eu nunca perdi isso. Eu realmente acho que em relação à produção, me acho viciado. Hoje, por exemplo, eu trabalho 50 horas semanais. Eu trabalho em 2 escolas particulares. Na verdade, se eu botar na ponta do lápis, cada escola que eu trabalho tem mais de uma unidade. Então, eu trabalho em 4 escolas particulares e 2 do estado. Então, eu trabalho em 6 escolas semanalmente. Eu trabalho 50 horas semanais. Não acho ruim, que eu trabalho com arte mesmo, assim, tem escola que dá muita liberdade de produção artística com os alunos, eu acho isso show de bola. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um grafite, está muito bacana com os meninos.
Mas é interessante que eu ando na minha bolsa, cara, eu ando com uma pasta que é constante, constante. Eu ando com uma pasta cheio. A minha mulher tem o hábito de falar até que eu sou doido, que eu ando com uma pasta e 2 estojos de lápis, uns lápis muito bacanas de desenho. Eu ando com pincel e tinta guache. Não, desculpa, pincel e tinta aquarela, porque eu pinto e desenho constantemente, todo dia. Todo dia. Se eu estiver parado no barzinho da esquina tomando cerveja sozinho, você pode ter certeza que eu vou estar pintando. Ou vou estar pintando ou vou estar desenhando. É uma coisa ou outra. Eu tenho vários cadernos, tenho muita parte de desenho. Como eu estou falando, essa questão, nesses anos todinho, uma característica que eu não perdi. Não foi perder, foi um clique. Quando meu filho nasceu, que eu dei um tempo. Por causa do cheiro da tinta na casa. Mas hoje em dia, voltou tudo, voltou mais aflorado, essa coisa meio exacerbada da produção. Então, assim, invisto nisso, sim, desde 2009 que eu não faço até assim, eu até parei de correr atrás de exposição, mandei alguns editais para fora, participei de algumas exposições até fora aí, mas, assim, hoje em dia eu nem me ligo tanto nessa situação, me ligo mais assim, o gostar de produzir. Então, o que eu falo? Eu trabalho 50 e poucas horas semanais e ainda consigo produzir arte. A minha esposa, como eu estou falando para vocês, assim, ela fala assim, bicho, você deve ser doente, você tem problema. Você chega do trabalho 9 horas da noite e vai para aquela porra daquele quarto, fica lá trancado de novo. Eu falei, pô, bicho, eu gostar, é o que me faz bem, assim. Não é o que você e meu filho não me façam bem, pelo amor de Deus, mas eu gosto dessa situação. Então, de 99 para cá, desde quando entrei na UFSC, a trajetória foi muito bacana. Foi essa situação de virar estudante. 2002 para 2003, eu acho, minha primeira exposição, que foi aqui na HU. Depois, eu lembro que foi Palácio do Café. Depois foi Homero Macena. Cara, depois foi tudo acontecendo. Esse vício frenético. Eu lembro que uma vez eu parei para contar umas telas que eu tinha feito na UFES em um ano. Eu não lembro quem estava comigo, falei assim, bicho, dá pra sacanagem, você não fez a quantidade de tela. Eu lembro que um ano que eu contei uma quantidade de tela que eu tinha feito, eu tinha feito 120 telas. Aí o Colírio, que eu fazia faculdade, falou assim, bicho, isso aqui não, você está pegando tela, você, cara, não era, porque tudo que eu achava na rua na época, papel, era pedaço de madeira velho, pano, e eu pintava muito uma tela sobre a outra. Muito, eu tinha esse vício, esse hábito, no caso. Mas, de lá para cá, essa decorrência todinha de produção artística, assim, eu não sei nem como expressar direito o que me leva a isso, mas, assim, a questão é do gostar, sacou? Eu gosto da vida que eu levo, não me arrependo em momento nenhum, gosto dessa situação de produzir, gosto da situação de dar aula, e vou vivendo. A inspiração vem... Hoje em dia, eu estou com uma pesquisa que eu acho muito bacana, que eu tem pessoas assim mandando mensagem por Facebook perguntando por que eu tenho feito mulheres com a parte do corpo robótica, que eu estou nisso daí já tem 3 anos. Há 3 ou 4 anos atrás eu conheci o trabalho de um artista chamado Juan Francisco Casas, cara, que trabalha com caneta Bic. Então eu achei o trabalho do cara fantástico, é um cara hiperrealista. E ao mesmo tempo eu tinha visto um trabalho, essa parte eu não vou lembrar de quem é, de um artista que fazia partes mecânicas, mas não era de pessoas. Eu comecei a fazer uma pesquisa com caneta Bic, que eu comecei a utilizar essa junção dessas partes mecânicas. Aí surgiu essa pesquisa dessas mulheres mecanizadas, que eu realmente, se você me perguntar o porquê, não sei se quer dizer força, se quer dizer fraqueza, se quer dizer que a mulher é uma máquina, não sei. E tem rolado. Aí, de um tempo para cá, eu tenho feito essa pesquisa também. Eu tenho utilizado agora, no papel, eu tenho utilizado a caneta, tenho utilizado a lata de spray, tenho utilizado o aerógrafo. Então, assim, cada hora que passa, eu vou mudando essa situação da pesquisa. A tinta a óleo está sendo uma novidade para mim muito grande, assim, de você fazer a pintura, ela não secar e você mexer de novo. E essa situação de arranjar o tempo. A verdade é essa, cara, você arranja tempo para você produzir em casa, porque na rua eu não acho difícil, eu acho mais difícil produzir em casa do que na rua. Na rua, eu vivo com o caderno debaixo do braço, vivo com o caderno, vivo com essa pasta, tem uma pasta laranja. Por coincidência não está comigo hoje, porque eu saí com duas roupas que eu mexi com grafite onde eu fui trabalhar, aí senão ia sujar tudo, aí ela estava com muito peso.
Aí hoje eu não estou com essa pasta, mas eu vivo com essa situação, andando com tinta, para onde que eu vou, parece loucura. Porque eu não tenho carro. Então eu ando para tudo quanto é lugar com uma mochila muito grande, cheia de coisa dentro das costas. Onde que dá, eu estou sentado, rabiscando, fazendo alguma coisa. Isso é muito, muito bacana. A produção, como eu falei, a vontade de produzir o vício da situação, eu acho que é o que nos permite, como artista, você viver criando, você não tem um tempo certo, né? Que, na verdade, se a gente parar para pensar, a arte não tem um tempo, a arte é atemporal. Você vai criando situações, você vai imaginando situações, você faz seu trabalho, busca novidade, pesquisa, você volta lá atrás, sacou? Então isso é muito interessante. Bom, minha primeira exposição aqui foi chamada Limitada, que eu lembrei. Foi eu, David, eu acho que era Thaís e o Dados. Cada um trabalhou com um tipo de uma produção artística determinada. Eu trabalhei com pintura. E nessa época eu pintei uma família, que era um homem, só um homem, uma criança e a esposa. E a característica assim, dessa situação na época, se eu parar para pensar, é até engraçado, porque não sei nem por que eu pintei uma família, porque na época eu só pintava cenas de bar, de pessoas na noite. Realmente não sei. Por que eu pintei aquilo naquele momento, eu realmente não sei. Eu sempre pintava situações de pessoas, muita mesa de bar, muitas pessoas reunidas em algum canto, perdidas na noite. E naquele dia, para aquela exposição, quando foi feita a curadoria eu acho que foi quem fez a curadoria, foi Lando e Fabrício Coladella e a Neuza. Acho que foram os três, sim. Aí, quando foi feita a curadoria, aquela tela estava no meio, e eles selecionaram aquela tela, veio para essa exposição. E, engraçado, se você olhar para aquela produção daquele período, eu acho que era a única tela que tinha nesse sentido, de ter um casal com uma criança, porque tudo que tinha era cena de bar. Não tinha uma coisa que não fosse cena de bar, que não fosse cena de noite. Isso é até meio estranho. E hoje em dia, eu que nunca imaginei casar, estou casado com filho. É bem válido falar. Bom, em relação a começar meu trabalho como pintor, como virar pintor, eu lembro que em 99, quando eu tive interesse pela pintura, e quando eu entrei na UFS, minha vida era só cachaça. Então, em 99, de uma hora para outra, eu e Cabelo, cara, e o Rodrigo, inventamos de pintar. Então a gente pegou e pediu autorização para ficar no departamento, no Semuni 2, depois do horário para pintar. Só que já tinha a turma do Lando que ficava, eu não tinha intimidade com o Lando na época. E eles ficavam nessa sala pintando. Aí eu lembro que eles iam embora na época e nós íamos para essa sala. Aí eu lembro que eu estava assim... Isso é muito engraçado assim falar. Eu lembro que estava tendo uma seleção de obras para expor eu acho que era no Museu Ferroviário. E eu não tinha pintado, eu tinha pintado acho que 2 telas, cara. Aí tinha vindo um cara aí, eu lembro até hoje, que eu fui mostrar as telas pro cara, o curador de lá, sei lá, que era aquilo. Aí eu lembro que o Lando até falou assim, porra, boy. Ele falou assim, eu mal te conheço, cara, mas vou te dar um toque. Não tem como você querer expor no lugar, ou mostrar trabalho, você mostrar 2 telas. Você tem mais telas? Eu falei, não. Ele falou, você só pintou 2 telas até hoje? Eu falei, só as 2 primeiras da minha vida. Ele falou assim, pô, você deve estar de sacanagem, você está querendo expor no lugar, mostrar trabalho com 2 telas. Eu falei, né, complicado. Ele, pô, muito, muito complicado. Aí eu lembro que depois daquilo ali, foi o meu primeiro contato com o Lando até. Eu lembro que na semana seguinte eu parei para conversar e foi um negócio muito bacana, que a gente foi para a sala 2 e ele falou assim, cara, você quer pintar mesmo? Eu falei, quero. Tem convicção? Eu falei, quero. Aí trocamos uma ideia muito massa, sacou? Aí ele falou assim, olha, Gui, então a linha é essa, tem que seguir assim, cara, pensa nisso, sacou? E tenta levar a sério. Eu lembro que ali foi fundamental, eu acho, assim, para a construção da minha vida, até como artista, cara. Que depois daquilo ali, apesar de tudo, assim, de gostar muito da Esbórnia e tal, mas é interessante, cara, como que eu gostava de produzir e gosto, sacou? Mas naquele período ali eu achava... Olha, é até interessante eu falar isso, assim... É meio doido isso, cara, mas sem exagero. Eu lembro que... Tinha vezes que eu chegava era tão prazeroso, cara, apesar de meio destrutivo, mas... Que às vezes eu chegava para passar o final de semana no Centro de Artes ali, eu chegava com muita cerveja, vodka e 2, 3, sei lá, 2, 4, 5 maços de cigarro.
ficava ali, cara. Virava a noite ali pintando, fumando. Cara, eu achava aquilo o máximo, sacou? Eu achava aquilo muito bom. Então, assim, essa situação do produzir arte, cara, assim, é como eu falei, eu acho muito show. Então, assim, tem pessoas que foram fundamentais, sim, na minha vida como artista, sacou? E me deram uma característica muito boa. Falar sobre Norton, Neuza, mas... Ah, tá. Cara, Ah, tá. Cara, eu mesmo como aluno, aqui no Centro de Artes, tenho professores que são e foram grandes amigos, sacou? É meio ruim falar do Norte, assim. Eu quero. É porque falar do Norte é meio complicado. Você, né, querido? Não é mesmo? Que bom, que bom, que bom que eu... Ah, desculpa. Siga daí. Mas não pode, você tá falando. É. Rapaz. Vocês todos são alunos também aqui? Beleza. Segura aí. Gente, dessa convivência na UFS aqui, uma pessoa que eu tive um prazer muito, muito, muito grande de conviver, uma coisa, só voltando até falando de uma forma geral antes, eu penso que eu peguei uma fase da UFES muito boa, porque nós tínhamos uma turma, eu entrei, como eu falei, em 99, coincidência foi um ano que o Lando entrou, que eu conheci Norton, que eu conheci Didico, que eu conheci Neus, conheci todo mundo nesse ano. E foi uma turma que ficou muito unida, finada Elisa Queiroz, foi uma turma assim, muito unida para tudo. O Semune 2 era muito vivo, a gente se juntava na sala ali, virava a noite comendo, bebendo. E dali firmaram-se amizades duradouras que estão aí até hoje. Uma dessas, assim, em especial, cara, que também ficou muito, foi a minha convivência com o Norton, sacou? Em todos os sentidos, foi convivência, influência de todos os lados, não só como artista, mas a influência também na vida pessoal, na vida particular, andar junto, produzir junto. E hoje, assim, a perda, a falta que o Norton faz, é um negócio assim, ruim, é um negócio estranho, porque Norton, tipo assim, Norton era a vida, né, cara? Aquele jeitão dele meio pacatão, meio estranho, aquela figura meio doida, às vezes parecia que era meio andrógeno, meio doido, porra louca, mas uma porra louca do bem, sacou? Assim, a convivência com o Norton, olha, na noite, uma figura sagaz, massa de rir, parceirão, andar junto, frequentar a casa. Produção artística, uma coisa assim, com ele, muitas noites assim também, no Semune 2 ali, passar a noite pintando. O Semune 2, galera, eu penso, pegando de uma forma geral, falando do Norton, de todo mundo, cara, o Semune 2 ele foi uma época de 2000 até 2004, por aí, foi um negócio meio doido, sacou? Meio mágico, a gente chamava de rali de pintura, botava as telas do lado de fora, fechava o prédio, cara, começava a pintar, às vezes era 8 horas da noite, só parava de pintar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A gente dormia na sala 12, uma galera dormia dentro da galeria do DEF, outros dormiam dentro do DA, hoje em dia é DA, SA, né? E no meio dessa galera você tava, o Norton sempre estava com a gente, sacou? O Norton já era, ele ficava nessa situação de professor, às vezes saía, voltava. Um cara assim, a pessoa do Norton, porra, foi uma puta perda, sacou? Um grande camarada em relação a tudo. Parceiro, parceiro.